Aleluias! Louvado seja Deus! Nosso primeiro culto de 2021. Nosso primeiro culto online de 2021. Louvado seja Deus por esse novo ano. Louvado seja Deus porque Ele nos deu a oportunidade de viver, meus irmãos, e de passar pelo ano de 2020. Glórias a Deus. Quero muito agradecer a Deus porque até aqui Ele nos sustentou. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem realizado na minha vida, na vida da minha família. Faça o mesmo. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito, porque Ele te trouxe até aqui, porque Ele te deu sustento, sabe? Sustento físico, sustento espiritual, na alma. Deus não é um Deus só de obra física, jamais esqueça disso. E o ano de 2021 se foi. Já passou. Agora aliás, o ano de 2020 já foi. Agora é 2021. Novo ano, nova perspectiva, novos planos, novos problemas, mas Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o Senhor da nossa vida, ainda é o nosso Pai, ainda é aquele que vai nos redimir, sabe? Deus, Ele permanece santo, soberano, e a gente está aqui para celebrar isso hoje, amém? Então você que já chegou aí, não esquece de dar o seu joinha, o seu legal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também no canal. Quero saudar todo mundo que já está chegando aí. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa falar com você profundamente. Profundamente. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Cante isso aí na sua casa. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia! Estou aqui com a minha backing vocal especial. Aparece aqui, papai. Bota aqui, aparece aqui. Liz e Maria, que me ajuda no louvor. Aleluias. Como foi aquela música, pai, que eu tava cantando no instante? Ai, foi... Eu também cantei. Foi. Esqueci. Vamos cantar outra, então. Aleluias. Adore ao Senhor, sabe? Já que você está aqui cultuando, esteja. Não deixa nada tirar a sua atenção, nada te atrapalhar. Deixa esse louvor visitar aí o seu coração. Deixa aí. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver.
e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluias. Oh Deus, glorificamos o nome do Senhor, Pai. Feche os seus olhos, vamos fazer junto essa oração. Glorificamos o nome do Senhor, Deus, nesse domingo, nessa hora, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesse momento, Pai, cultuando ao Senhor, nesse ano, neste dia, Pai. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados, porque o Senhor não permite, Pai, que esse mundo mal nos consuma, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem guardado a nossa vida, a nossa família, porque o Senhor tem nos dado saúde, paz, sustento, Senhor. Muito obrigado, Pai. E aqueles que não têm tido, Deus, saúde, paz, que o Senhor possa dar, Deus. Aqueles que não têm tido sustento, que o Senhor possa ser o sustento, Pai, em nome de Jesus. Nós glorificamos o Teu nome, Deus, porque o Senhor é bom, Pai. Toma, Deus, esse culto, a palavra, o louvor, tudo que vai ser falado, cantado, dito, pensado, que seja ordenado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Seja ordenado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Fôlego de vida, ânimo de Cristo, no meio da tribulação, a paz do meu coração. Olho nas feridas, bálsamo que cura toda dor. Envolve-nos com Teu amor, me faz dançar contigo em meio aos perigos. Revela-se a mim, eu quero voar em Tuas asas, ser a Tua casa. Eu pertenço a Ti, então vem, sopra sobre mim, sopra sobre mim, sopra sobre mim, Espírito Santo. Sopra, sopra sobre mim, Espírito Santo, dançar contigo em meio aos perigos. Eu pertenço a Ti, sopra sobre mim, sobre mim, sobre mim, Espírito Santo, diga. Sopra sobre mim, sopra
compreendo os teus caminhos. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, e vai valer a pena, vai valer a pena mesmo ser. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, e ele vem, não se engane, vai chegar. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, e frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Sempre vai valer a pena servir a Jesus, sempre vai valer a pena negar-se a si mesmo e glorificar o nome do Senhor Jesus. Sempre vai valer a pena. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluias! Glórias a Deus! Glória a Deus, meus irmãos! Sabe, a priori, você pode olhar, sabe, para a proposta de Cristo e pensar assim, ah, não vale a pena. Não vale a pena, sabe? E
Entenda que o fruto da caminhada com Jesus é eterno. Claro que você tem o seu plantio e a sua colheita na terra, mas o fruto principal, o mais doce, é eterno. Você não vê, sabe? Você pode sentir, você pode ter a certeza que ele existe, mas você não vê. Então, não seja movido pelos seus olhos, por aquilo que você enxerga hoje aí diante de você. Muitas coisas parecem ser boas, mas a Bíblia diz que o fim muitas vezes é a morte. O fim é mau. Então, deixa eu ajeitar aqui que eu gosto desse negócio bem bonitinho. Então não se engane, sabe? Vai valer a pena servir a Jesus sempre, sempre. Tem gente que serve a Deus de boca para fora, né? Que assume um compromisso superficial com Deus e com Jesus. Mas essa não é a proposta de Cristo. Cristo quer que você mergulhe. Cristo quer que você adentre numa realidade que só Ele pode lhe propor. E a gente vai falar um pouco também sobre isso, sobre o real sentido das coisas, né? Sobre o real sentido das coisas, como as coisas devem também funcionar para que Deus seja glorificado. Como é importante aplicar a cada coisa a sua devida funcionalidade, o seu verdadeiro sentido. Como isso é importante. A gente vai falar sobre isso. E eu já quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 21, versículo 12. Como todos sabem, eu vou dar aquela compartilhada aqui, né? Mateus 21, 12. Já deixou o seu like? Deixa aí o seu like. É importante. Não sei para que tem essa coisa aí dos algoritmos. Na realidade, eles dizem que quando você deixa o like num conteúdo, é sinal de que você gosta daquele tipo de conteúdo e os algoritmos vão funcionar de maneira que toda vez que você acesse alguma coisa, sejam apresentados a você esse conteúdo no qual você curte, né? Então, por exemplo, quando você abrir o seu Facebook, você vai ter lá as mensagens do pastor Netão, conteúdo novo, de outros pastores também, coisas boas, importantes. Então deixa aí o seu like, não esquece. Se você já deixou, não clica de novo, porque quando você clica duas vezes, tira o like, né? Tem acontecido muito isso, a galera deixa. Aí eu falo, deixa o like. Aí aperta de novo e tira o likezinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Você pode também compartilhar esse culto agora aí. Clica em compartilhar. Partilhar, não sei como é que está escrito aí no seu YouTube, e você envia o link. Mas enfim, olha o que é que eu estava falando exatamente sobre isso, sobre o real sentido das coisas. Na realidade, irmãos, tudo vai depender do seu conceito de Cristo, sabe? Se o seu conceito for um conceito superficial acerca de Jesus, a sua caminhada com Jesus será uma caminhada de superficialidade, de pouca profundidade. Se o seu conceito acerca de Deus e das coisas que devem servir a Deus é um conceito profundamente aplicado, se existe essa prioridade na sua vida, o sentido é completamente diferente. O que acontece muitas vezes é que nós somos pegos pelo pé, sabe? A gente não dá valor a certas coisas, ou a gente desvirtua o uso de algumas coisas, coisas mesmo. E a gente vai falar hoje especificamente sobre o uso do templo, né, na época de Jesus. E a gente se perde nisso, sabe? A gente começa a dar valor a coisas que não fazem sentido ou que não deveriam fazer. E acaba que isso vai tomando prioridade na nossa vida, as outras coisas, ou aquilo que não deveria ter prioridade vai tendo. E Deus vai virando um subplano, sabe? Deus vai virando apenas uma questão de necessidade. Né? Eu vejo Deus quando eu preciso. Quando eu não preciso, Deus não faz tanto sentido na minha vida. Infelizmente,
Esse é um problema recorrente na vida da humanidade, desculpe, desde o seu nascimento, né? Desde quando o homem foi criado por Deus e ele faz uma escolha não muito legal, né? Ele entende Deus a partir da necessidade. E a gente precisa condicionar a nossa mente, a nossa vida, a conceber Deus, não a partir da minha necessidade, daquilo que eu preciso, daquilo que eu acho que eu mereço, mas como uma realidade de graça, sabe? Da parte de Deus para mim. E eu preciso receber a graça do Senhor, não só quando eu estou mal emocionalmente, não só quando eu estou mal financeiramente, mas todos os dias. Porque você estando rico, você sendo rico ou pobre, a graça de Deus é manifesta. Você estando feliz ou triste, a graça de Deus é manifesta, sabe? Ela não depende da sua condição hoje para ser manifesta, não. Cristo já fez isso. E entender quem é Deus, onde Ele está, que lugar Ele ocupa, e fazer uso das coisas para glorificar a Deus, faz parte de todo um processo na vida daquelas pessoas que servem a Deus, né? Ou que deveriam servir a Deus. O texto é muito claro, é um texto muito famoso. Mateus capítulo 21, do versículo 12 ao 17, diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, essa aqui é a segunda purificação do templo. É um segundo momento em que Jesus chega no templo e acontecem essas coisas. Já estava próximo ali da crucificação. Inclusive, momentos antes, Jesus entra em Jerusalém, sentado no jumentinho, as pessoas gritando Hosana, Hosana nas alturas e tal. É nesse contexto, né? Jesus já está ali num processo final da sua vida terrena. E a gente chama de uma segunda purificação do templo porque é o momento em que Jesus se expressa veementemente contra uma realidade que tomou conta do templo religioso de Jerusalém, né? Uma realidade cambial. O templo funcionava mais como uma casa de câmbio, de troca de moeda, do que casa de oração. A gente vai ver isso. E, enfim, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais dos sacerdotes e os escribas, os líderes religiosos e políticos da época, né, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana, ou seja, salve ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Eis aqui, irmãos, uma passagem crítica, eu diria, para aqueles que se intitulam religiosos. O verdadeiro cristão, ele faz uso das coisas para a glória de Deus. O verdadeiro servo de Cristo, ele não subverte o sentido real, nem das coisas e nem das pessoas. Olha o que acontece. Jesus entra no templo. O templo, para essa sociedade, é um local sagrado, de adoração, de culto, ou deveria ser.
para essa sociedade um local onde só Deus e nada mais tivesse sentido. Antes do templo, muito antes, lá no deserto, né, quando o povo sai do Egito, e a palavra diz que Deus tabernaculou ali entre as pessoas. Existe o tabernáculo, que era uma espécie de templo móvel, né, uma tenda. A Bíblia diz que no momento em que Deus termina a construção dessa tenda, ordenada por Deus, e Deus diz que está ok, a Bíblia diz que o lugar é tomado pela presença de Deus. Isso no deserto, lá atrás, né, na tenda da congregação, né, no tabernáculo. Então, aí depois disso, você tem a construção do templo, já no período dos reis, né, o templo de Salomão. Davi deixa tudo preparado, a ordenação, a hora do louvor, a hora da leitura dos rolos, enfim, das leis. Existe toda uma questão organizacional, estruturalmente falando e espiritualmente falando. Então, os levitas cumprem uma função, o sacerdote, o sumo sacerdote. O templo tem ali o lugar onde as pessoas até onde as pessoas poderiam ir. Depois, o santíssimo lugar, que era onde só o sacerdote poderia habitar. Enfim, você tem toda uma estrutura, como eu disse, física, espiritual, e todo um mover para que o templo seja único, um lugar único e exclusivo para um relacionamento com Deus, digamos assim. A priori, para que os sacrifícios fossem feitos, o perdão das pessoas, enfim. Existe um trabalho ali dos sacerdotes e dos levitas, né, na manutenção dos cultos e tal. E nesse momento, a coisa já está completamente deturpada. Nesse momento do primeiro século, em que o evangelho está nascendo, né, em que o evangelho está literalmente na última hora do parto, Jesus entra no templo e Jesus tem em si a realidade, em si mesmo essa realidade de serviço, entrega, obediência e relacionamento com Deus. Cristo aporta tudo isso. Quando você olha para Jesus, você não vê apenas o Filho de Deus. Filipenses capítulo 2 diz que ele se desfaz dessa natureza divina e se veste de uma natureza servil mesmo, sabe? E ele adota, se materializa como aquele homem servo de Deus, não apenas filho. E muitas vezes nós temos essa consciência de filho e perdemos, deixamos de lado a consciência de servo. Olhe dentro da realidade do filho de um empregado, por exemplo. Não sei, um pai que tenha... Talvez você conheça alguém muito rico que tenha filhos e tenha empregados. Alguns filhos vão lá e trabalham enfim, por exemplo, vou falar das pessoas que eu conheço, né? Você tem a família Macedo, senhor Mildinho e os seus filhos todos ali trabalhando, né? E você conversa com eles e você não vê uma mentalidade de filho apenas. Não, isso aqui é do meu pai, a gente construiu. Você também vê uma mentalidade de servo. É bonito ver, inclusive um beijo aqui para Nado, seu Mildinho, o Edson, todo mundo. É bonito ver aquela família trabalhando e o que eles construíram e constroem. Porque a mentalidade é de filho, ok, é meu, é do meu pai, vamos agora dar continuidade, mas também é de servo, eu preciso trabalhar, servir e tal, enfim. E Jesus tem essa mentalidade, literalmente. Ele sabe que ele é filho de Deus, mas ele também sabe que ele precisa obedecer a Deus. Ele sabe como funcionam as coisas no reino de Deus,
no reino dos céus, no reino de Deus na terra. Ele sabe como as coisas devem ser usadas para que o Senhor Deus seja glorificado. E o templo é isso. Então Jesus adentra naquele lugar pela segunda vez e ele vê uma total deturpação do usufruto daquilo. E isso acende-se uma ira em Jesus tamanha, a ponto dele quebrar as mesas, expulsar as pessoas e falar assim: olha, não é para isso que existe a casa do Senhor, né? Existe, obviamente, você pode me perguntar assim, mas por que tinham ali cambistas? O templo sempre foi uma casa de câmbio, de troca de moedas. O templo sempre foi, por exemplo, um local onde os impostos eram pagos. Quando o povo, por exemplo, estava lá escravo, né, subjugado a Roma, o templo servia como uma casa de câmbio. Então existiam moedas romanas, moedas judaicas, e essas moedas eram trocadas. Especificamente nesse dia, a história vai dizer que é no dia 15 de março, todos os judeus que se chegasse ao templo teria que pagar um imposto. E por isso que existiam ali cambistas. Só que o problema não está só aí. Além de esse câmbio acontecer dentro do templo, esses caras, e Jesus vai falar isso aqui, se aproveitavam para roubar as pessoas, né? É por isso que Jesus fala assim, ó. Aqui no versículo... E disse-lhes: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Não só era feito o câmbio das moedas, vendiam-se pombas para o sacrifício. Então, por exemplo, nesse encontro anual no templo, as pessoas muitas vezes não levavam seus animais para oferecer em sacrifício, então comprava-se lá. E além de tudo isso, os caras aproveitavam para roubar, né? Para fazer uma espécie de agiotagem, cobrar uma porcentagem para trocar o dinheiro. Isso revolta Jesus, porque o templo, especificamente o templo físico, né? E aqui a gente está falando, não serve para isso. E essa passagem é muito clara, porque a Bíblia vai dizer que nós, eu e você, somos o templo do Espírito Santo. E eu já quero lançar uma pergunta inicial. Como você tem usado o seu templo? Para glorificar a Deus, ou você subverteu o uso do seu templo, que hoje é você? É exatamente isso que Jesus está falando. Jesus combate esse tipo de realidade que se tornou comum entre as pessoas. A proposta de Deus já não faz mais sentido para aquelas pessoas que frequentavam o templo. Jesus é o único dentro daquela realidade que não se conforma com aquilo, com o mau uso da casa de oração. E ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E não só isso. Agora a parte mais importante. Porque uma coisa é você falar, olha, tá errado. Uma coisa é você apontar, identificar a falha. Outra coisa é você dar o exemplo, mostrando como é que se faz. Então a primeira pergunta é, ok, a gente tem ainda os templos hoje, das igrejas evangélicas, católicas, enfim. Mas Cristo morreu e ressuscitou. Certo? É importante o templo e a congregação, sim, é fundamental. Se você é cristão e não congrega, me desculpe, você está fora do contexto do cristianismo. Você, para ser um cristão genuíno, precisa congregar, precisa estar no meio das pessoas, precisa ser afetado por elas. Sim, você precisa ser afetado pela realidade que a igreja propõe. Que é você de repente estar lá e alguém fala uma coisa que você não gosta e você diz aleluia, vamos caminhar como corpo.
Você precisa estar lá dentro do processo que a igreja propõe no serviço social. Sabe? Em ajudar o outro, como congregação. Ah, mas eu já faço isso. Ok. Mas a congregação é importante porque, primeiro, a igreja é uma herança de Cristo. Ele forma a igreja. É a noiva, é o corpo. E sendo o corpo de Jesus aqui na terra, cada um tem uma função. Existe uma função para você dentro da igreja, na congregação. Por mais que você ache que não, por mais que você não goste da igreja, por mais que você não goste do pastor, de uma realidade congregacional, existe. E ela é importante por isso. Porque só a igreja, pelo poder de Deus, pela graça do Senhor Jesus e pela comunhão do Espírito Santo, tem o poder de unir o preto e o branco, o bom, o ruim, o mal, enfim, unir os diferentes num só lugar, com um só propósito, em uma só fé e com um só Senhor. Todo mundo na igreja tem falha de caráter. Um rouba, outro trai a mulher. Não deveria ser assim, mas a igreja é lugar dessas pessoas que falam assim: olha, eu sou pecador, eu preciso de Jesus. E eu preciso me juntar com outras pessoas que também precisam de Jesus. Por mais que a igreja passe uma imagem de santidade, todo mundo na igreja precisa de Cristo. E não é só pecado, sabe, que possa escandalizar você, não. Às vezes, o da igreja é mentiroso. É soberbo, é arrogante, enfim, você vai ter isso. Essa história de que na igreja só tem os perfeitinhos é mentira. Jesus diz assim: olha, eu vim senão para os doentes. A igreja, gente, a igreja, meus irmãos, é lugar de gente sincera. Isso sim. Se você for um ser humano sincero, a igreja é o seu lugar. Porque é na sinceridade do seu coração que dentro da igreja, caminhando com os irmãos, o Senhor vai manifestar uma graça coletiva, sabe? Existe uma graça coletiva que é aplicada no corpo, na igreja. E é lá dentro. Obrigado. O copo está um pouquinho sujo. Ai. E essa graça coletiva, ela extrai verdade de nós. Você vai dizer: eu sou pecador. E não o meu irmão é pecador, eu sou pecador, eu preciso de Cristo. É assim que se forma um corpo. Todo mundo junto, sendo redimido pelo Senhor Jesus. Então existe o corpo, né? O templo ainda, que é usado para congregação, para congregar. Mas existe o templo, que é você. E eu te pergunto, como está o uso do seu templo, da sua vida? Será que Jesus hoje olha para você e tem o mesmo sentimento que ele teve no dia que ele viu essas pessoas fazendo um mau uso do templo em Jerusalém? Ou será que Jesus hoje olha para você e está satisfeito? Ah, ele está assim, ele está lutando. Ela está lutando, não está fácil, não está fácil. Mas ele ou ela tem feito um bom uso do templo, do templo do Espírito Santo, que é a sua própria vida, que é o seu próprio corpo. Tem estabelecido propósitos que vão engrandecer a vontade de Deus na sua vida. Essa é a primeira pergunta, esse é o primeiro questionamento, essa é a primeira questão. Uma outra coisa que Jesus faz, e a gente não pode jamais deixar de falar, é isso aqui, ó. E foram ter com ele ao templo, ou seja, estavam lá. Essas pessoas, com certeza você já passou na porta de uma igreja e alguém lhe pediu um dinheiro. Com certeza. Uma moeda, um pão. Então essas pessoas, esses necessitados, encontram no templo
um lugar de petição, literalmente ali. Não só de petição a Deus, mas a outras pessoas. Então você tinha lá, olha, os cegos. Deixa eu botar aqui para vocês me acompanharem nessa leitura final. 14. Viram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Olha que coisa fantástica. Jesus estava lá fazendo, promovendo uma justiça, uma purificação daquele lugar, chamando a atenção das pessoas para o real sentido do usufruto daquele lugar. E ali estavam os cegos, os coxos, os necessitados, as pessoas que precisavam e precisam de Deus, sabe? Talvez você não seja coxo, cego, seja outra coisa. E precise de Jesus, é essa a realidade. E ele os curou. E Jesus realizou no templo o que de fato deveria acontecer. A obra de Deus. Jesus está no templo realizando a obra do Pai, de Deus. E olha o que acontece. A coisa estava tão controversa que olha o que acontece. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e as pessoas, Jesus ia realizando maravilhas e as pessoas iam ali ficando maravilhadas, né? E olá, bem-vindo ao culto. E os meninos clamando, Hosana, filho de Davi. As crianças clamavam ali, né? Diziam, Hosana, salve ao filho de Davi, salve a Jesus. Os escribas e os sacerdotes se indignaram. Olha o que é a cegueira espiritual, irmãos, na vida de alguém. Os líderes religiosos, os caras que deveriam estar celebrando o milagre, não enxergam o milagre de maneira alguma. Jesus realiza as maravilhas, mas os caras estão tão cegos espiritualmente que eles não têm a percepção real do uso do templo. A coisa está tão subvertida, subversiva, está tão errada, que o errado se tornou certo. E realizar maravilhas no templo agora é uma obra de condenação. Jesus é julgado, condenado por isso, porque ele realiza a obra de Deus. Porque ele está no templo realizando milagres, promovendo curas. E os líderes religiosos se revoltam. Ao invés de glorificar a Jesus, fala assim, glorificar a Deus junto com Jesus, fala assim, que mestre, que bênção, que maravilha. Os caras vão lá e falam assim, o que estão dizendo? O que é que as pessoas estão falando? E Jesus responde, vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos, é uma profecia, inclusive, né? Toda essa passagem do templo é uma profecia, né? Que se cumpre, se eu não me engano, uma parte dela está lá em Salmos, capítulo 69, versículo 9, se eu não me engano. E da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste perfeito louvor, e deixando saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Ou seja, a coisa está tão controversa que os próprios líderes religiosos não sabem mais, não conseguem enxergar mais a realidade dos fatos. Não conseguem enxergar mais o real sentido das coisas. A vaidade, uma justiça própria que cega o ser humano. É contra isso que Jesus está lutando até hoje. É contra isso que a obra de Deus vem de encontro. É contra uma cegueira espiritual que nos faz inverter o real sentido das coisas. O mundo hoje está assim. O mundo sempre esteve assim. O errado é que está certo. É impressionante como hoje tudo se baseia nisso. Você tem um país latino-americano, a Argentina, desse tamanho, que promoveu
A legalização agora do aborto com até 14 semanas, uma sociedade vil que não pensa socialmente, né? E isso é celebrado. Isso é celebrado. É muito triste. É como o decreto de Herodes que mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. É como uma perseguição aos recém-nascidos. Ok, existem inúmeros fatores e questões, mas a morte nunca é uma solução. A morte nunca deveria ser uma solução. Tanto não é que Jesus venceu ela e ressuscitou ao 3º dia e te deu a oportunidade de viver eternamente. É contra esses princípios malditos que Jesus vem lutar e vem dizer, olha, não é esse o real sentido das coisas. A mensagem de Cristo é para nos mostrar o real sentido das coisas. A vida de Cristo é para nos mostrar o real sentido das coisas. Os milagres de Jesus dentro do templo é para nos mostrar o real sentido das coisas. Você pode ser julgado por outras pessoas que não compreendem a sua relação com Jesus. Mas seja honesto com Ele. Apresente-se como templo do Espírito Santo, para que Deus opere em você tanto o querer quanto o efetuar, para que Deus opere em você a vontade dEle. Apenas isso. Apresente-se como templo do Espírito Santo, para que você cumpra o que de fato você deve cumprir, para que você seja quem de fato você deve ser. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando a gente deixa de discernir essa palavra de que Deus opera em nós, nós começamos a ser auto-operadores, sabe? A gente começa a pegar aquilo que deveria glorificar a Deus e usar como a gente acha que deve usar e fazer o que a gente acha que deve fazer, a ponto das pessoas acharem que a legalização do aborto é uma grande saída para a sociedade. Não é essa a proposta de Jesus. Você precisa conhecer a Deus profundamente. Você precisa estar ligado a Jesus profundamente, para entender o tamanho do poder da obra que Ele tem para realizar na sua e na minha vida. Amém? Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero te convidar a refletir sobre isso. Feche os seus olhos agora aí. Se arrepende daquilo que você precisa se arrepender, sabe? Se reconecta com Deus, com Jesus. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa, meus irmãos. Mais importante do que qualquer outra coisa. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde,
só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh, é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, por este culto, pela vida de cada um, Senhor, que está assistindo agora, por aqueles que vão assistir depois, amanhã, semana que vem. Oh, Pai, nos ensina, Deus, a ser honestos contigo, Pai, para que possamos aplicar às coisas o real sentido, inclusive a nossa própria vida, Senhor. Que possamos aplicar à nossa própria vida o real sentido da nossa existência, Pai. Que é te adorar, que é te servir, Senhor. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Toma cada um aqui presente nessa hora, Pai. Dá uma semana de vitória e abençoada a todos em nome de Jesus. Aleluia. Repita comigo essa oração agora em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus. Coloca a mão aí no seu coração. Fala, sejam comigo. Abençoa a pessoa que está assistindo aqui, ó, com o meu irmão que está assistindo também. Com o meu irmão que está aqui do meu lado. E com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe e até o próximo domingo. Tamo junto. Deus abençoe, meus irmãos.